Eu vou falar hoje por que eu acredito que o ano de 2026 vai ser um dos piores, se não o pior ano para quem empreende no Brasil. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Nós temos pelo menos 3 motivos. Se eu lembrar de outro aqui, eu falo mais, né? Vou falar direto aqui para a câmera sem edição. Nós temos pelo menos 3 motivos que vão levar a este problema aí para quem empreende. Primeiro, ano de eleições. A gente sabe que o presidente Lula é favorito, o mercado não gosta do presidente Lula, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de política em relação a Lula é melhor, Bolsonaro é melhor. Não, não estou falando nada disso, ok? Estou falando o seguinte, a gente sabe que a tendência é Lula ganhar, e o mercado não gosta de Lula. E nós temos, somado a isso tudo, juros muito altos. Você não precisa ser um economista para entender que os juros muito alto, os juros básicos da economia muito alto, prejudica quem empreende. Motivos. Crédito escasso. Tenta fazer aí um crédito para capital de giro. Você vai ver o preço, você vai pagar. Aquisição de insumo, aquisição de equipamento. Olha o que os juros estão aí, qual o patamar que eles estão, e olha o patamar que eles estavam com a Selic mais baixa. A Selic de 15%, ela é proibitiva em relação à produção. Ela é algo que realmente baixa o nível de produção, tanto é assim que ela é usada para reduzir a inflação, né? Tem menos gasto, menos inflação. Beleza, Selic alta vai trazer sim um desincentivo à produção, porque o crédito fica caro. O pessoal também, os seus potenciais clientes, vão gastar menos. Não é só a empresa que é impactada. As pessoas vão gastar menos porque elas têm muito crédito. Lembre-se sempre, o Brasil é um país diferente de outros lugares do mundo. Tenta lá no Japão vender para quem não tem dinheiro. O cara não vai comprar. Ele não vai fazer uma dívida para comprar um celular, não. No Brasil, o cara pega um cartão de crédito, que é uma operação de crédito, é como se fosse um empréstimo, e parcela um iPhone em 12 vezes. Parcela um iPhone 18 e 24 vezes no boleto. Lembrem-se disso. Taxa de juros mais alta, menos crédito também para o consumidor. Então o mercado está menos aquecido. E nós já estamos nessa tendência já tem tempo, né? Selic alta também, menos crédito para o consumidor. Beleza. Outro ponto, a antecipação de crédito, que é algo que basicamente a maioria das empresas faz em relação às maquininhas de cartão, né? As máquinas ali que relacionam adquirência, não só máquina, né? Mas serviços de adquirência de forma geral, vender com link, vender na internet, se torna também mais caro. Então assim, para você antecipar R$200, você vai pagar às vezes 20% de taxa na divisão ali de 12 vezes, algo que poderia ser 12%, 11%, 10%, numa Selic mais baixa. Também temos problemas na antecipação, na venda a crédito, não só em boleto, mas em cartão de crédito. Então, se a gente percebe a tendência que o presidente Lula vai ganhar as eleições, a gente também percebe uma tendência que a Selic, tudo bem, pode cair, mas terá que se manter em um padrão alto, porque ele não para de gastar. Os déficits batem recordes aí, né? Os gastos públicos estão batendo recorde. Não é uma pessoa que está se importando em gastar menos. O governo não está se importando em gastar menos. As arrecadações estão batendo recorde, mas os gastos também estão batendo recorde. Então não se fala em reduzir gastos, em reduzir impostos. Se fala em aumentar os gastos, aumentar os impostos. E para ganhar a eleição, e ele é uma pessoa muito hábil, né, nas eleições, ele vai gastar mais, né? Ele não é uma pessoa que vai cortar na carne. Vai falar, olha, não, nós temos que ser aqui agora econômicos, nós vamos cortar aqui na carne. Não. Ele vai soltar crédito, vai soltar dinheiro, vai gastar muito mais. E aí a conta vem com a Selic se mantendo num patamar alto, porque o Banco Central não pode baixar a Selic num cenário que os gastos públicos estão altos, senão a inflação estouraria o teto ali que existe. Então o primeiro motivo é eleições e, subsidiariamente ali, né, consequentemente, o ganho dessas eleições pelo presidente Lula, uma tendência a ser observada. Segundo ponto, feriados.
vai ser um ano com muitos feriados estendidos. Deixa eu olhar aqui em relação aos feriados, mas a gente tem logo no princípio do ano ali, né, já o Carnaval, que não é um feriado nacional, diga-se de passagem, mas é algo que a gente utiliza como sendo um carnaval para efeito de comércio, né, essas coisas. Então vamos ver aqui, ó, os feriados de 2026. 1º de janeiro, quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, tá morto para efeito de comércio. Quem se beneficia aqui é hotelaria, lazer, restaurantes. Depois, carnaval, segunda e terça de carnaval. Beleza, já é algo que acontece todos os anos, né? Paixão de Cristo, sexta-feira da Paixão, também acontece todos os anos. E aí nós vamos ter dia 21 de abril, Tiradentes. Tiradentes dá numa terça-feira. Então sexta, sábado, domingo, segunda e terça, bem morto para efeito de comércio. Depois dia do trabalho, dia 1º de maio, sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, também morto. Dia 4 de junho, Corpus Christi, quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo. Independência do Brasil, dia 7 de setembro, segunda-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda também impactados. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, também numa segunda-feira. Finados, também numa segunda-feira. Proclamação da República, esse sim, num domingo, não traz impacto tanto assim para o comércio. Dia Nacional da Consciência Negra, sexta-feira. Sexta, sábado, domingo também impactados. E Natal, numa sexta-feira também, sexta, sábado, domingo, impactados. O número de feriados, ele impacta a maioria das empresas. Empresas que se beneficiam, hotelaria, restaurantes e lazer. Essas empresas se beneficiam. Agora, empresas que vendam B2B, por exemplo. O que é B2B, gente? Vendas para empresas. Empresas vendendo para empresas. Que é o nosso caso, por exemplo, né? Nós vendemos aí os nossos treinamentos, né? Aqui na empresa blindada, seja o guia ou outros treinamentos, majoritariamente para empresas. Pessoal que trabalha com treinamentos presenciais, pessoal que trabalha com fornecimento de insumos para empresas, nós temos o comercial e o compras dessas empresas impactados. Você imagina um feriado aí na quinta-feira. Como que você vai fazer uma venda na sexta-feira? Fica bem difícil. Você imagina você, enquanto representante comercial, enquanto vendedor, visitando um supermercado na sexta-feira para vender. Vai ficar bem difícil. Vai ficar bem difícil. E aí você já tem o sábado e domingo também impactados pelo final de semana. Então você tem que fazer uma estratégia para conseguir antecipar essas vendas. Você do compras também tem que fazer uma estratégia, talvez utilizando esse gargalo do atestado, desculpa, do atestado não, vou falar de atestado também, dos feriados aí a seu favor, né? Olha, vai ter feriado e tudo, se eu antecipar a compra, quanto você me dá desconto, vão ter que fazer saídas estratégicas aí nesse sentido. Então, o segundo motivo, muitos feriados. Muitos feriados. Terceiro motivo, ano de Copa do Mundo. Vamos ver aqui quando é a Copa do Mundo. Copa do Mundo 2026. Calendário. A estreia aqui da Copa do Mundo, a Copa do Mundo me parece que acontecerá dia 11 de junho até dia 19 de julho. Vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas me parece que acontecerá a estreia no dia 11 de julho. Obrigado, meu amor, que lindo. Minha filha trouxe pra vocês um patinho aqui pra ligar a vida de vocês, ó. Vocês vão ficar tristes aí com o ano de 2026. Então, a Copa do Mundo inicia dia 11 de junho de 2026 e finaliza no dia 19 de julho de 2026. Quem trabalha B2B, vendendo para empresas, extremamente desafiador vender durante a Copa do Mundo. Extremamente desafiador. Vamos lá que você venda cursos de inglês. É extremamente desafiador fazer matrículas no período de Copa do Mundo. Obrigado, minha linda. Mais aqui uma borboletinha. Extremamente desafiador vender B2B durante a Copa do Mundo. Porque a gente tem uma tradição no Brasil de, durante os Jogos do Brasil, ter folga aos funcionários. Obrigado, minha linda. Você também sabe muito dar um bolo? Ótimo. Então a gente tem uma tradição no Brasil de fechar durante os jogos. Então vamos lá, vamos ter um jogo aí
Eu não sei exatamente qual é o horário dos jogos, né? Mas não acredito que esteja uma mudança de fuso horário muito absurda, não. Vamos ter um jogo aí, 3 da tarde. Então, as empresas liberarão esses funcionários ao meio-dia. De tarde já não tem serviço. E aí aumenta muito o desafio de fazer venda, por exemplo, no B2B. Setores são beneficiados geralmente, mais uma vez, restaurantes, bares, hotelaria nem tanto nesse período, né? O pessoal não tem muito essa questão de querer viajar nesse período, a não ser, obviamente, para viajar para a Copa do Mundo, né? Então nós temos aí também a Copa do Mundo como um grande desafio para quem vai empreender. Falei os três principais motivos. Eleições e uma provável vitória do Lula. Segundo motivo, ano com muitos feriados. São muitos feriados. Terceiro motivo, nós temos aí um ano de Copa do Mundo. Então, somados esses três aqui, num cenário já de retração econômica, né? Num cenário que já tem dificuldade econômica envolvida, numa Selic que já vem se arrastando aí acima de 2 dígitos, já tem bastante tempo. Isso tudo vem se somando. Agora vamos falar de submotivos aí, que tem a ver com esses 3 motivos, mas não necessariamente, e também complicam bastante. Do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, que é onde que a gente atua, que é onde nossa maior especialidade, evitar ações trabalhistas. Já temos mais de 70 mil alunos aí nos nossos treinamentos que mostram como evitar ações trabalhistas para gestores, para empresários. Beleza? Dentro desse setor, o que a gente tem? Uma retomada no número de ações trabalhistas para o padrão antes da reforma trabalhista. Gente, vamos pegar um dado aqui, ó. Quantas ações trabalhistas haviam em 2017, que foi o ano da reforma, beleza? No ano da reforma trabalhista, nós tínhamos aí 2.800.000 mais ou menos, né? Foi notado ali naquele período um pico histórico, beleza? Número de ações trabalhistas em 2024, que foi no ano passado, 2.200.000 processos aí protocolados, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, o ano de 2023. Provavelmente, nós teremos em 2025 este recorde sendo batido e a gente chegando no patamar, nós chegamos no patamar do que seria pré-reforma. O que explica isso? Vamos voltar lá atrás para 2017. 2017, recorde de ações trabalhistas no Brasil, esses milhões de ações sendo protocolizadas. Beleza, veio a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista falou basicamente, dentre outras coisas, que aquele funcionário que perdesse a ação ia ter que arcar com o ônus da sucumbência. O que é o ônus da sucumbência? Ter que pagar custas, ter que pagar os honorários da outra parte, os honorários sucumbenciais da parte vencedora. Então nós tivemos uma grande redução das ações trabalhistas. Oi, meu amor! Nós tivemos uma grande redução nas ações trabalhistas em 2018, que foi o ano ali em que entrou em vigor a reforma trabalhista. Beleza. Chegou um pouquinho à frente, o STF foi lá e falou que este artigo da reforma trabalhista era inconstitucional. Era inconstitucional. Olha, esse artigo é inconstitucional, fere o princípio do direito ao acesso à justiça. Os funcionários não podem ser condenados em sucumbência. Eles estão assistidos ali por essa questão e não podem ser condenados a pagar sucumbências se perderem a ação. De forma que hoje o funcionário pode pedir o que quiser e se perder não pagará sucumbência, não pagará custas. Ele pode ser condenado eventualmente por uma litigância de má-fé, mas aí tem que ficar comprovada a dita má-fé no processo. O simples fato dele pedir alguma coisa na ação e não ganhar não lhe custa nada. E os advogados trabalhistas de empregados estão acostumados a trabalhar com o que a gente chama de cota litis, que é uma proporção do valor ganho. Então vamos lá. O advogado de empresas cobra um valor fixo. Um advogado de empregados cobra lá, olha, eu vou querer 30% do valor que você ganhar, do seu proveito econômico.
dentre multa do FGTS, dentre seguro-desemprego, dentre tudo que você ganhar nessa ação, eu vou querer 30%. Os advogados estão acostumados com essa forma de trabalhar e os empregados que procuram esses advogados também estão acostumados com essa forma de trabalhar. Eu vou entrar na justiça, se eu perder, nada pago, se eu ganhar, eu vou dar 30% para o advogado e o restante vai ficar para mim. Beleza, o que esse cara começa a fazer? Pedir até avião caindo do céu. Ele sabe que não perde nada se perder a ação. O máximo que vai acontecer é ele não ganhar. E essa pessoa não está se importando assim demais com o seu tempo, né? É uma pessoa que vende horas para outra empresa. Se ele tiver empregado, ele vai simplesmente falar: tive que ir na justiça, está aqui minha certidão, abone minhas horas. Ele não se importa de ir em audiência. Ele não perde o sono por estar indo na audiência, como o empresário perderá o sono. Porque o empresário, ou ele vai ter que ir na audiência, ou o sócio, ou um preposto, ou um gerente, e ele vai perder sono. Porque ele sabe que se ele perder, ele vai pagar. E se ele ganhar, o máximo que vai acontecer é não pagar nada. Que lindo, meu amor, coração! O máximo que vai acontecer é ele não pagar nada. Né? No caso do empregado. No caso do empresário, ele vai gastar com advogado. No mínimo, se ele ganhar a ação. Vai perder tempo. Vai ter que deslocar funcionários dele. No mínimo. No mínimo. Beleza? Então, essa pessoa vai lá, entra, pede até avião caindo do céu, e aí a gente vê qual tipo de ação acontecendo muito. Para simbolizar aqui, vou falar dois tipos de ação que vem acontecendo bastante, que muitas empresas sofrem e que refletem muito o que nós estamos falando em relação a essa chuva de ações causadas pela possibilidade do funcionário ingressar na justiça sem ter que pagar nada. Primeiro tipo de ação, rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É a possibilidade do funcionário falar: olha, o patrão cometeu uma falta grave contra mim. Ele deixou recorrentemente de pagar meus direitos. Ele me agrediu. Ele buscou serviços em que não estavam combinados. É algo muito grave. São faltas graves. Assim como a justa causa do empregado é uma falta grave, a justa causa do patrão também é algo grave e se revela aí na rescisão indireta. Qual que é a consequência da rescisão indireta? Ser demitido como se justa causa... ser demitido como se fosse demitido sem justa causa. Recebendo aviso prévio indenizado, recebendo multa de 40% do FGTS, 13º proporcional, férias vencidas se houver, férias proporcionais, tendo direito ao seguro-desemprego. Então, sabendo que eu não vou pagar nada se ingressar na justiça e perder, o que eu, enquanto empregado, vou pensar? Olha, vou entrar com essa ação de rescisão indireta porque eu quero sair dessa empresa, mas não quero pedir demissão. Eu não quero pedir demissão para não perder os meus direitos, que na verdade não são direitos dele, né? São direitos de uma pessoa que é demitida sem justa causa. Não quero pedir demissão porque eu não quero perder meus direitos. Então eu vou fazer o quê? Procurar um advogado, pedir rescisão indireta, pedir meio mundo de coisa naquela ação, adicional de salubridade, adicional de horas extras, inflar essa ação o máximo que eu conseguir, adicional de tudo que eu pedi, indenização por dano moral, indenização por não sei o que, eu inflo essa ação de vários pedidos. Então eu coloco lá uma ação de 70 mil reais no pedido, não faz diferença pra mim, se eu perder eu não pago nada. O que vai acontecer? Muitas empresas vão querer fazer um acordo. Não, vou fazer um acordo aqui, eu te pago 10 mil e mais te libero aí as guias do FGTS, te libero também seguro-desemprego. Pronto, ele conseguiu o que ele queria. Ele não queria sair da empresa recebendo seguro, recebendo tudo que teria direito, entre aspas, porque ele não tem direito, só que não queria pedir demissão, né? Quem pede demissão não tem direito a multa de 40% do FGTS, quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. Essa pessoa pediu demissão, na prática, só que recebeu como se demitido fosse, pelo instrumento da rescisão indireta. Sintoma, sim, do problema acontecido no judiciário, que julgou inconstitucional a reforma trabalhista nesta parte. Essas ações estão chegando mais até o judiciário porque essas pessoas não pagam para litigar. Essas pessoas litigam de forma gratuita. Se elas tivessem desincentivos para litigar, se essas pessoas
não tivessem esse bônus por litigar, certamente elas não ingressariam com essa ação. Porque se perdessem, teria que pagar honorários do advogado. Se perdessem, teria que pagar custas processuais. Então, não é algo que essas pessoas estão desincentivadas a fazer. Elas estão incentivadas a entrar com este tipo de ação, chamada de rescisão indireta. Outra ação que está acontecendo muito, ações relacionadas à depressão e burnout. Veja bem, eu não estou falando daqueles funcionários que realmente possuem depressão, que realmente foram acometidos de burnout em relação ao trabalho. Estou falando de pessoas que nunca apresentaram um atestado perante a empresa e que saem ou pedem rescisão indireta ou após a demissão, arrumam um atestado após a demissão, e falam que estavam sofrendo com burnout, e falam que estavam sofrendo com depressão. Por quê? Eles não são desincentivados a entrar com a ação. Eles são incentivados a entrar com a ação. Se perderem, nada acontecerá. Essa pessoa nunca ficou afastada, nem um dia sequer, por burnout, ou por depressão, ou por qualquer coisa. Mas se acha no direito de, após sair da empresa, arrumar um atestado por depressão, arrumar um atestado de ansiedade, arrumar um atestado de burnout e falar que aquela doença foi causada pela empresa. Nós teremos um processo em que haverá perícia médica, em que o funcionário geralmente faz dezenas de outros pedidos, porque ele precisa inflar essa ação, para essa ação ficar mais cara. Então, o que vai acontecer sempre, gente? Ele não vai pagar, ele vai entrar com a ação para tentar buscar um acordo. E a empresa, eu não posso julgar a empresa que faz um acordo, sabe por quê? Porque para ela levar essa ação até o final, o advogado muitas vezes cobra mais caro. E ela vai perder mais tempo, vai perder mais dinheiro, mesmo que ganhe. Então o que ela faz? Olha, eu vou matar isso aqui na origem, faço um acordo de 5, 6 mil, gasto menos com o meu advogado, o seguro-desemprego é o governo que paga, e aí a gente fica quites. Só que isso é sustentável ao longo do tempo? Se eu tomar 10, 15, 20, 30 ações? E por que você coloca isso, João, como um dos motivos de 2026 ser um ano tão difícil? Porque as pessoas perderam o medo de ingressar com a ação. Veja bem, nós temos aí os 3 primeiros motivos que eu falei, e mais esse motivo do aumento de ações trabalhistas, porque as ações trabalhistas vêm subindo ano após ano. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, e agora 25 vai ser muito, e em 26 vai ser mais. Em 26 teremos mais ações do que em 2025. O que contrasta, inclusive, com... Isso contrasta, inclusive, com os dados oficiais que o desemprego está baixo. Gente, prestem atenção. É normal, é natural que a pessoa ingresse com a ação trabalhista após ser demitida. Apesar de nós termos muitas ações relacionadas à rescisão indireta, a maioria das ações são movidas por pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Se as ações estão aumentando, nós temos aí uma desconfiança em relação a esses dados oficiais do governo. Será que o desemprego está tão baixo como falam? Se tiver tão baixo, então o percentual de pessoas processando empresas está muito maior do que antes. Porque se o desemprego agora é menor do que era, e o número de ações é muito maior do que em 2018, por exemplo, nós temos uma realidade de as pessoas estão processando muito mais. O percentual de empregados processando é muito maior. Vamos refletir sobre isso. Outro subproblema que vem na esteira desses outros, os reis do atestado médico. Sim, os reis do atestado médico. Nós temos um incentivo, mesmo nas redes sociais, nos memes, nos vídeos, para que as pessoas se comportem como: eu estou cansado, vou pegar um atestado. Eu não gosto do meu patrão, quero que ele me demita, vou ficar botando atestado picado. Por quê? Essas pessoas vão chegar no médico, vão falar que estão com dor de garganta, vão passar um sabão no olho para falar que estão com conjuntivite, vão pegar um atestado e vão conseguir ali o seu descanso, ou vão conseguir fazer a sua pirraça
com o patrão. É isso que nós temos visto. É isso que está acontecendo, sim. Agora, você pode falar comigo, João, mas você não consegue ter um dado estatístico que a situação está piorando em relação ao atestado? Sim, eu não tenho esse dado estatístico para te dar. Ok, mas eu tenho a reação do setor produtivo. Você deve ter visto a prefeitura de Cuiabá, a prefeitura de Curitiba, a prefeitura de Maringá, várias cidades ali do Paraná, fazerem um movimento para restringir a emissão de atestados na UPA. Um movimento para restringir a emissão de atestados na UPA. De forma que só pacientes em estado grave, de forma que só pacientes que tenham internação ou precisem de medicamento intravenal consigam atestados médicos. Isso é um movimento contrário aos reis do atestado. Isso é tão verdade que essas UPAs que adotaram esse tipo de restrição contaram com a redução drástica do número de pacientes. Podem olhar aí, tem vários vídeos na internet do pessoal mostrando as UPAs vazias, totalmente vazias, completamente vazias, por causa disso. A restrição dos atestados em UPA. E quem é empresário, quem é gestor, pode falar aí com as pessoas que não são gestores, pode falar aí nos comentários aí. O que você sofre hoje com atestado e o que você sofria 5 anos atrás? Se piorou, se melhorou. Então, beleza, não tem os dados oficiais. Os atestados aumentaram, ok. Mas nós temos a reação do setor produtivo em relação às UPAs restringindo o número de atestados. E esses atendimentos caíram drasticamente, as UPAs vazias nas cidades que fizeram isso. E nós temos a percepção de insegurança dos gestores. Os gestores podem falar aí como que tem sofrido com os atestados médicos. Falem aqui e aí vocês terão uma dimensão do problema. Último tema que demonstra essa dificuldade de empreender em 2026. Em 2026, a questão relacionada a benefícios. João, você está falando que você é contrário ao Bolsa Família, ao LOAS? Não, não estou falando nada, não estou dando emissão aqui de juízo de valor, do que é bom, do que é ruim, eu não sou político, eu não sou sociólogo, eu não sei o que é melhor para o Brasil. Eu estou partindo do pressuposto aqui de coisas que são endereçadas para os gestores. Como os gestores podem se preparar em relação a essas questões, como que isso impacta a gente. E sim, tem pessoas que não querem assinar a carteira para não perder o benefício. Eu estou falando que essas pessoas não querem trabalhar? Não, não necessariamente. Essas pessoas querem trabalhar, mas querem trabalhar sem o registro. E aí receber do Estado, o Bolsa Família ou o LOAS, todos os benefícios do Vale Gasto, Bolsa Família dobrado ali no caso, que pode ser dobrado, um aumento ali no caso que pode ser aumentado lá no LOAS. Ele quer receber tudo isso e mais trabalhar informalmente, recebendo do patrão. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas processam o patrão. Processam o patrão. Porque sabem que não perderão seus benefícios, só pelo processo. Muitas vezes acontecerá até um acordo no processo, para que essa pessoa receba verbas somente indenizatórias sem reconhecimento de vínculo. Ou mesmo não acontece processo, mas essa pessoa chega no patrão ao final do vínculo e fala: olha, para eu não te processar, eu quero o meu acerto. E esse patrão faz um acerto completamente inseguro de uma pessoa sem registro. Ele toma prejuízo de todas as formas, porque ele está gastando a mesma coisa que gastaria com a carteira assinada, ou até mais, ainda sofre o risco de processo, ainda sofre o risco de uma fiscalização. Porque veja bem, se uma pessoa está recebendo seguro-desemprego, e ela está trabalhando, e a fiscalização chega, as multas ao patrão, não ao empregado, as multas ao patrão podem chegar a dezenas de milhares de reais.
Eu acompanhei um caso que a empresa, uma lanchonete, recebeu multas que somadas aí alcançam mais de 60 mil reais apenas por causa de uma funcionária que estava trabalhando sem registro e recebendo seguro. Porque é multa por não ser registrada, multa por estar se recebendo seguro e estar trabalhando, multa por não ter avisado que estava recebendo seguro. São várias condições ali. É muito prejuízo. Só que a gente tem que admitir que em vários locais do país onde a renda é baixa, nós temos também empresas menos aquecidas. E essas empresas menos aquecidas não conseguem praticar altos salários. E aí elas vão concorrer diretamente, o registro formal concorre diretamente com o Bolsa Família. Concorre diretamente com o benefício do LOAS. Concorre diretamente com o auxílio lá da pesca, né? Do pessoal que é pescador profissional. Gente, quantas pessoas recebem auxílio pesca e nunca pescaram? Nós estamos no Brasil. Quantas pessoas se aposentam rural? Na minha região isso é muito comum. Eu conheço várias pessoas que se aposentaram rural sem necessariamente ter morado na roça a vida toda. São pessoas que trabalham na cidade há anos a fio e conseguiram a aposentadoria rural. Se filiam no sindicato lá atrás, vai pegando recibo, inventa coisa e tudo. Consegue uma aposentadoria rural. Não vou longe não, isso aqui independente de qualquer realidade. Você sabia que tem advogados? E aí eu não estou falando mal dos advogados, né? Eles veem aí uma brecha na justiça e acabam entrando nessa brecha. Sabiam que tem advogados que basicamente o escritório vive de conseguir licença maternidade para mulheres que não contribuíram com o INSS? A mulher engravida, faz lá uma contribuição e consegue a licença maternidade. E esse advogado vai lá e morde um salário dela. Funcionárias, né? Mulheres que são funcionárias, tem advogados que vivem do quê? De abrir um MEI para elas aqui, para elas receberem dois benefícios. 2 salários de maternidade. Um como empregada e um como MEI. São benefícios que o governo dá um monte. LOAS, pesca, aposentadoria rural, Bolsa Família, que competem com o registro formal. Porque muitos desses a pessoa não pode ter um registro formal. Há uma competição entre o registro formal e esses benefícios. E aí a empresa que fica desprotegida. Porque ela pode sofrer fiscalização, pagar multas, pode sofrer processos, vai ser ameaçada ali, vai acabar fazendo um acordo no final. E por que isso é mais desafiador? Porque os benefícios não param de aumentar. Nós temos uma estatística desses dias aí, deixa eu olhar aqui, mas salvo engano, 90 milhões de pessoas, né? 90 milhões de brasileiros estão recebendo algum tipo de benefício do governo. Deixa eu ver aqui, recebendo algum tipo de benefício. O Brasil tem 94 milhões de dependentes de bolsas do governo. 94 milhões, uma população de 200 milhões. É muita gente, é cada vez mais. E o governo, para ganhar as eleições, ele não vai parar de dar o benefício. Eu vi esses dias o Warren Buffett falando de um benefício para que os parlamentares, o governo, parasse de aumentar o gasto público. Né? Ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma forma de resolver o déficit, me parece a única, falando lá dos Estados Unidos, né? Lá é uma preocupação já, né? Você imagina aqui no Brasil. Eu tenho uma forma de reduzir o déficit, né? Os parlamentares que naquela legislatura tiveram déficit no governo não podem ser reeleitos. Nós estamos antes disso aqui no Brasil. Porque aqui, se tem déficit, não tem déficit. Estoura o giro e bota mais imposto pra gente pagar. Outra situação, eu ia falar da última, mas tem mais uma, né? A reforma tributária, em parte, entra em vigor no próximo ano. Nós teremos o maior IVA do mundo. O maior imposto de valor agregado do mundo é brasileiro. E uma reforma tributária que ela não veio para simplificar. Peça um advogado tributarista desembolado, um desembolado. Eu tenho vários amigos desembolados aí no tributário para explicar a reforma tributária. E aí vocês vão julgar se ela é simples de se executar. Porque um tributo simples é o seguinte, olha, você paga 10% do seu lucro. Pronto. Você paga 10% do seu faturamento, que seja. Eu acho, inclusive, eu tenho a dizer que a maioria das empresas faria essa troca.
Trocaria todo esse sistema tributário que tem aí por o seguinte, olha, você vai pagar 10% do seu faturamento a partir de agora. Só. Pode ser no split payment lá. Na hora que você recebe do cliente, 10% vai para o governo. E depois você paga só o restante do que entrou fora Pix e cartão. Ou então está proibido. Quem escolher esse regime está proibido de receber em dinheiro. Se receber fiscalização aí, perde o benefício, multa o CNPJ, então, proibido de receber em dinheiro de papel. Só pode receber em dinheiro digital. Cartão de crédito e débito. 10%, split payment. Pega o 10% e vai para o governo. Todos os empresários que eu conheço aceitariam essa proposta. Para não ter que mais mexer com substituição tributária, com não sei o que, com meio mundo de coisa. É 10% do meu faturamento, 10% do meu faturamento. Pega aqui na minha mão. Não importa se meu lucro é baixo, eu prefiro isso aqui do que ter essa parafernália que eu tenho hoje. É mais um motivo pelo qual 2026 será muito difícil. Agora, uma mensagem de esperança, né? A gente não pode terminar com esse clima ruim. Gente, o Brasil é assim, é ruim, desde que a gente se entende por gente, né? Só que o Brasil também é muito bom em outras áreas. Então o Brasil é um país muito bom de se vender coisas. Porque nós temos muitos problemas. Então, na medida que a gente resolve esses problemas, nós somos pagos para resolvê-los. Então é um país dos melhores países para se empreender em relação a mercado. O mercado consumidor ávido por gastar, ávido por ter resolvidos os seus problemas. Então o Brasil fabrica muitos milionários. Porque são pessoas que resolvem problemas e recebem sua contrapartida em relação a isso. E nós estamos nesse barco aqui também, resolvendo problemas. Eu resolvo problemas aqui relacionados a empresas que querem evitar ações trabalhistas. Não sei qual que é o problema que você resolve aí do outro lado. Então nós temos que continuar assim. E para a gente continuar assim, nós não podemos ser o gargalo das nossas empresas. Nós não podemos ser empresas que param de investir. Gente, nós investimos aqui em 25, certamente, mais de 500 mil em treinamentos. Somado assim, toda a equipe, todo mundo, treinamento gravado, mentoria, mastermind, consultorias, nós investimos muito dinheiro aqui. Porque nós não podemos ser o gargalo da nossa própria produção. Nós não podemos parar de aprender. É um caminho do conhecimento que ele é longo. E certamente nós estamos à frente das pessoas que não estudam. Gente, tem quantos empresários que não sabem abrir um Google Docs? Tem quantos empresários que não vão saber como que usa o ChatGPT? Eu não tô falando de gerar uma imagem, não, gente, ou de corrigir texto. Eu tô falando de ter a inteligência artificial como um agente mesmo. Para responder coisas, para fazer tarefas, para fazer integrações entre plataformas. A maioria das empresas não domina isso. Em relação a prestador de serviço, a maioria dos prestadores de serviço sequer entregam as coisas no prazo. Se você entregar o que você prometeu, no prazo que você prometeu, você é rei de qualquer região. Então a mensagem de esperança é essa. Apesar de todas as dificuldades, não pare. Estude, não seja o gargalo da sua empresa. Porque você certamente se destacará em um ambiente de mediocridade. E o ambiente de mediocridade, quando vem a dificuldade, aí realmente joga o nível lá para baixo. Quantas empresas não fecharão? Já estão fechando. Ande aí no centro comercial, a placa que mais existe é aluga-se, vende-se. Passa esse ponto. Vamos pensar nisso. Novo modelo aqui de conteúdo, eu falando aqui sobre temas diretamente para você, sem preocupação com edição, sem preocupação se tem que viralizar, se não tem que viralizar. Só falar o que eu acredito aqui com vocês e o que pode trazer valor para vocês. Tamo junto, muito obrigado e até mais.